você. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma noite de um grande bate-papo com personalidades do mundo jornalístico, personalidades essas que vocês já estão acostumados, que a gente estuda aqui na Pinheiro Guimarães. A cada semestre a gente traz profissionais de ponta, de referência na área da comunicação, no jornalismo, para conversar um pouco com vocês sobre como é esse dia a dia, como é que é o trabalho dessas pessoas, que bacana tem, as emoções, enfim, tudo aquilo que eles vivem no seu dia a dia. Não é à toa que a gente chamou dos bastidores da notícia, porque o assunto justamente é esse, é saber, na verdade, o que acontece nesse dia a dia jornalístico, principalmente no da televisão, que para muitas pessoas é super glamouroso, super excitante, mas tem um outro lado que é muito trabalhoso também. Por isso, nós resolvemos, dessa noite aqui na Faculdade de Pinheiro Guimarães, chamar uma jornalista que dispensa as apresentações. Por que dispensa as apresentações? Porque é uma pessoa que, no dia de hoje, dia 17 de maio de 2017, 18 de maio de 2017, é um nome nacional. Esse nome nacional, que vocês já sabem de quem é, Ana Paula Araújo. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, professor Gutenberg, pelo convite. Bom, gente, como é que vai ser a dinâmica aqui do nosso bate-papo? O bate-papo não será o Gutenberg com a Ana Paula. Serão vocês, eu e a Ana Paula. Quem quiser, evidentemente, pode vir aqui ao microfone, fazer a pergunta para ela e ela vai responder o que vocês, evidentemente, perguntarem, né? Pelo amor de Deus. Perguntas casada, solteira, viúva, sem filhos, isso não. Vai lá no site, no Ego, e procurem saber se é mais... O pessoal queria uma fofoca, né? Eles adoram, né? Como diz aquele nosso colega, ok. Bom, a primeira coisa que eu queria saber de você, Ana, é o seguinte, você é carioca, né? Você começou a faculdade aqui, em Minas, veio para cá, né? Aquela menina, aliás, eu hoje descobri, pesquisando sobre você entrou na faculdade aos 16 anos, é isso, verdade? 16 Sim. anos. E aquela menina de 16 anos, entrando naquela faculdade de jornalismo em Minas Gerais, Juiz de Fora, se não estou enganado, imaginava um dia estar numa bancada de um jornal como Bom Dia Brasil, e principalmente, que eu acho uma super bacana na sua carreira, a questão do prêmio Emmy, você ficou 10 horas ao vivo, que não é uma coisa fácil de ser feita, até porque você pode correr o risco que a gente brinca na faculdade de narração para cego, né, contar coisa que não está se vendo, segurar um ao vivo 10 horas não é fácil. Você sonhava ou imaginava nos seus mais loucos desvarios que um dia estaria numa emissora como a Rede Globo e ganharia um prêmio da importância do Emmy? Não imaginava. É engraçado quando você lembra dessa época de faculdade em Juiz de Fora. Eu lembro que eu tinha um amigo de faculdade que o sonho dele era ser apresentador da Globo. Meu sonho é ser... E legal, eu nunca pensei nisso. Primeiro porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito nova, entrei com 16 anos, eu não tinha a menor certeza ainda do que eu queria. Ao longo da faculdade, já no primeiro, segundo ano, que eu comecei a fazer uns estágios e que eu fui me apaixonando pela profissão. E aí as coisas foram vindo assim, sem que eu tivesse muito... Aliás, eu procuro nunca focar numa coisa assim, eu quero aquele posto X. Porque a gente nunca sabe, no fundo, se aquilo é o melhor para a gente ou não. Então, claro que eu busco novos desafios. Quando eu tenho a oportunidade, eu procuro fazer o meu melhor. Mas eu nunca tive assim isso na cabeça de ter aquele sonho dourado com uma coisa específica. Mas sou muito feliz com tudo que foi acontecendo, com tudo que eu já consegui conquistar na profissão. Espero ter ainda outros desafios. O Emmy realmente é uma sensação que até hoje eu não consigo acreditar que eu vivi aquilo. O seu rosto, na hora que quando foi chamado a equipe do Jornal Nacional, provavelmente você levou um susto, como nós, assim. Sabe que na hora, quando falaram o nome, eu não escutei, eu não consegui escutar. Eu estava tão assim prestando atenção na hora que abriu o envelope, eu acho que eu dei uma apagada, eu só voltei quando estava todo mundo em pé, comemorando, sabe? Poxa, tanta emoção, assim, é inacreditável mesmo. Uma coisa que eu falei um pouco antes de chamar você é a questão da glamorização da televisão. Né, como você falou do seu colega na faculdade, eu como professor universitário aqui na Pinheiro Guimarães em outra instituição, no primeiro período geralmente converso sobre perspectiva, projetos futuros. E muitos alunos
querem televisão, né? Porque televisão, a exposição é muito grande, mas não sabem o trabalho que dá a fazer televisão. Você acorda em torno de 5 horas da manhã todo dia para fazer o Bom Dia Brasil, né? Inclusive, na pesquisa que eu fiz sobre você, um dos seus maiores ressentimentos é não poder mais tomar café com a sua filha, levar a sua filha para a escola. Como é que é essa sua rotina, né? Você dorme muito cedo, evidentemente, acorda muito cedo, e aí, como é que funciona o seu dia a dia lá na emissora? Olha, tem uma notícia ótima, porque agora eu estou morando muito perto da TV, eu posso acordar às 5h30. Olha que beleza, que alegria, luxo. Assim, como qualquer profissão, é uma vida de sacrifício, sabe, Gutenberg? O que eu acho de verdade é que você tem que gostar daquilo que você faz, porque aí você consegue fazer aqueles sacrifícios todos, que muitas vezes, no nosso caso, incluem trabalhar fim de semana, horários ingratos. Eu tenho um horário que eu acordo super cedo, mas tem gente que sequer tem horário fixo. O repórter, às vezes, na noite do dia anterior, é que ele vai saber o horário que ele vai estar no dia seguinte. Depende muito da pauta, depende da matéria. Num caso como esse que a gente está todo mundo acompanhando agora, essa escalada dos fatos na Lava Jato, às vezes eu pague para entrar e reze para sair, né? Você entra no horário e vai ficando, as coisas vão acontecendo e você vai, enfim, é uma dedicação muito grande. Mas acho que isso você encontra em várias profissões e por isso que é importante você estar naquela que você realmente gosta, sabe? E trabalhar em televisão, eu acho que a gente tem que olhar como mais um trabalho de jornalismo, no nosso caso, e não como trabalhar em TV, assim. A gente não é artista, a gente continua sendo jornalista quando está lá. Então tem o jornalista que está na frente do vídeo, tem o jornalista que está atrás das câmeras, mas de qualquer maneira, esteja você em que posição do time ali você esteja jogando, você tem que, antes de mais nada, ter um compromisso com o trabalho de jornalista, um compromisso com a informação. A sua tarefa é estar bem informado, é saber apurar, é saber questionar, saber desconfiar do que aparece. E aí não importa muito mais essa glamorização, sabe? O que eu vejo em muita gente, até que vai para a TV, começando, fazendo estágio, que tem essa ideia da TV Globo, quando chega lá, vê que desmistifica um pouco, sabe? Todo mundo bota a mão na massa igual, seja trabalhando em TV, trabalhando em jornal, assim, as características do trabalho são diferentes, mas a essência é a mesma. E a gente tem que ter essa seriedade de fazer o nosso trabalho de jornalista, sem se deixar levar um pouco por essa glamorização que às vezes tem, né? Mais por parte do público até do que nossa, de achar que porque você está na televisão você é um pouco artista. Já me aconteceu algumas vezes eu estar nos lugares e as pessoas falarem, é você, não é? Depende de quem que você está falando. Te vejo muito naquela novela, você está ótima. Falei, obrigada, continua assistindo. E bota um óculos. Hoje fazem muita selfie, mas já pediram autógrafo quando você assinou na Paula Araújo. Mas você não é fulana? Nunca aconteceu isso? Olha, trocam os nomes e tal. Agora tem uma história engraçada falando de atriz. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho uma atriz que todo mundo acha parecido comigo, que é aquela Carla Marins. Sabe quem é? E a Carla, quando ela começou a fazer televisão, ela era nova, garota. E eu também era garota, só que eu não fazia televisão, não era jornalista ainda, eu era adolescente. E ela já era a Carla. Aí eu passava, às vezes, na praia, as pessoas vinham pedir autógrafo, achando que era ela. Eu no começo explicava, depois eu comecei a autografar Carla, Marins, feliz da vida. Aí depois que eu comecei a trabalhar na televisão, começaram a dizer para ela que eu era parecida com ela. Aí um dia ela chegou lá na TV para fazer alguma coisa, a gente deu de cara uma com a outra, a gente começou a rir, sabe, tão engraçado assim, porque aí ela já começava a ser chamada de Ana Paula na rua. Então acontece muito de trocar, nossa, me chamam de Ana Paula Padrão, Sandra Nemberg, Mariana Gross, tudo. Eu respondo para tudo, falo, oi, tudo bom? Queria tocar num assunto sobre, meio chato, infelizmente, hoje em dia, a questão da violência. Muitos repórteres são atacados por marginais, pelo tráfico ou em manifestações. Mas você, pelo que eu soube, você teve um ataque diferente. Você foi atacado por uma cabra. Como é que foi essa história da cabra? Olha, tá na hora de eu ir, gente, eu deixei uma panela em casa. Não, eu trabalhava em Juiz de Fora, eu comecei a trabalhar em rádio. Aliás, atendi já ao pedido do professor André. Eu comecei trabalhando em rádio. Rádio é uma super escola, não negligenciem a rádio, para quem quer fazer TV. É uma escola de rapidez, de improviso, de tudo que hoje a gente tem cada vez mais na TV. O rádio é assim sempre, sabe? Eu aprendi muito em rádio. Quando eu fui para a TV, já foi tudo muito mais fácil para mim. E acho que eu me destaquei muito já desde o começo do meu trabalho por causa da minha experiência traseira do rádio. Mas então comecei lá em Juiz de Fora, em rádio, e fui fazer uma matéria. E na época, o carro de reportagem tinha um microfone preso no carro e um aparelhinho lá que transmandava o sinal para a rádio.
E aí eu comecei a entrevistar uma pessoa e de repente tinha uma cabra lá no lugar, e eu entrevistando, e a cabra começou a me olhar, e eu olhando a cabra. Daqui a pouco a cabra abaixou a cabeça, começou a riscar o chão e veio correndo para cima de mim. O que a imbecil aqui fez? Me escondia, saí correndo? Não, eu puxei o microfone da pessoa e comecei a gritar, em pânico. Meu Deus, a cabra, socorro, o cara vai me pegar. Isso vazando tudo no ar, foi uma vergonha. Aí o pessoal da comunidade lá me salvou, enfim. Eu tenho alguns episódios com bichos, assim, de fazer matéria. Alguns cachorros já quase me atacaram também. Sério? Sim. Nunca nada grave. Não combinam muito. Você é animal? Não, eu prefiro de longe. Na fotografia é uma graça. E mudando. Gente, quem quiser, por favor, venha até o microfone, tá? Eu estou conversando com ela, mas vocês fiquem à vontade. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou aluno aqui da Pinheiro. Eu queria saber de você quais foram as principais mudanças entre apresentar um jornal local e um jornal de cadeia nacional, de rede nacional. Existia alguma recomendação da TV, tipo, você precisa se portar dessa forma, falar certas coisas ou não? Porque também houve essa mudança de maneira de se levar um jornal de rede nacional até para você estar mais próximo do público. Houve muita mudança para você? Como é que foi isso? Olha, Nelson, antes de mais nada muda os assuntos, né? Porque eu estava muito acostumada com aqueles assuntos do Rio, que eu já dominava, já estava por dentro. E depois os assuntos da rede, por mais que, como todos nós aqui, eu acompanhe e tal, não eram assuntos que eu lidava todo dia. Então, essa já foi uma primeira mudança. E, no meu caso, assim, não houve nenhuma recomendação para mudança minha, pessoal, muito pelo contrário. Eu acho até que me chamaram para esse jornal por causa do trabalho que eu já fazia no RJ, a ideia não é que mude. Só que no RJ era muito diferente a dinâmica, porque era um jornal praticamente sem teleprompter, que eu fazia sozinha, então eu botava muito a minha cara, meu estilo ali, tinha ali uns comentaristas para aprofundar um pouco mais os assuntos, era um formato bem diferente, porque os jornais de rede ainda não estão muito nesse formato, nem sei se, enfim, como é que as coisas vão caminhar. É um formato que eu até prefiro, do jornal mais conversado, com menos teleprompter. E o jornal de rede já é diferente, tá? Porque sempre, tirando o Jornal da Globo agora que mudou, mas sempre é uma dupla de apresentadores, então você tem que ter ali o texto até para as pessoas se situarem ali, para ter uma condução, não ficar atropelado. Então, assim, tem algumas mudanças. O jornal de rede, embora o Bom Dia Brasil ainda seja um jornal que a gente dá um pouco mais de opinião, uma contextualizada nos assuntos e tal, ainda é um jornal mais formal do que os jornais locais, sem dúvida. Essa foi a grande mudança que eu senti. Quem quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá? Então, vou fazer uma aqui. Enquanto vocês estão pensando na de vocês. Você contou a história da Só cabra. com vergonha, gente? Jornalistas envergonhados. Jornalista envergonhada. Mas é muito comum. O Leandro é aluno daqui, Leandro? A Leandro é aluno daqui. Me orientando na TCC. Está acabando agora. Que bom, muito bem. Hoje o Leandro apareceu... foi parceiro do RJ, naquele projeto que tinha dos parceiros do RJ. Não sei se vocês lembram. Eram duplas, assim, de jovens... começando, jovens mais ou menos, né? Mais ou menos jovens, né? Está lá com a gente até hoje, trabalhando lá com a gente. Né? É por isso que ele não aparece pro TCC, entendeu? Ele fala, estou sempre enrolado na Globo, não consigo... A sua hora é essa, de entregar hoje, ele. Milagrosamente, ele veio, né? Por quê? Não sei. Veio por minha causa só. Trouxe pendrive, inclusive. Ana, a gente falou brincando da história da cabra, mas você lembra de alguma matéria emocionante que você... saiu incomodada com a história, no sentido de você ir para um canto no carro, enfim, chorar diante da... Mas muitas matérias, nossa, muitas matérias. Para citar algumas que... Enfim, tem várias que são matérias pequenas, mas que se acaba desabando. Mas, por exemplo, outras matérias, assuntos grandes que vocês vão lembrar, no desabamento do Morro do Bumba, era corpo atrás de corpo, saindo dali. Às vezes eu estava ao vivo falando, era resgatado mais um corpo. E a gente ficava lá, eu fiquei vários dias transmitindo de lá o jornal, durante horas, ficava lá ao vivo, era muito desgastante, era muito pesado, sabe? No caso do menino João Hélio também, que foi arrastado pelo carro, a minha filha era pequena, e eu estava como repórter, eu não estava nem como apresentadora, e eu fui lá fazer a matéria lá no lugar, e eu chorava muito, eu chorava a matéria inteira, eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso, sabe? Foi muito, muito difícil. O que eu acho dessas coisas, assim, embora eu tenha chorado pra caramba, eu consegui fazer a matéria. Eu acho que a gente tem que ter um limite de não perder a sensibilidade nossa. Se você deixar de se emocionar, deixar de sofrer com as coisas, acho que você não consegue fazer um bom trabalho, você não consegue entender aquela situação, você não consegue captar o que aquela história é de verdade. Aquilo é uma tragédia. Se você não sente assim,
Você não consegue passar isso. O que você não pode é se descontrolar. Então, eu não posso estar ao vivo no ar falando de uma tragédia. Por mais que eu esteja emocionada, eu tenho que segurar a minha onda e passar a informação e fazer o meu trabalho. Mas eu também acho que se você não se emocionar com nada e virar uma pessoa fria, tinha muito essa história, agora pararam com isso ainda bem, de dizer, jornalista é uma pessoa fria, pessoa que não tem sentimentos, que vai para aquelas coisas, se acostuma com as tragédias, fica imune àquilo, não sente mais nada. Isso é uma grande mentira. Se alguns jornalistas que por acaso endureceram a esse ponto, certamente vão estar pecando na execução do trabalho. Perguntas? Vamos lá. Opa, se animou. Boa noite. Boa noite. Caramba. Ana Paula, eu queria saber, você participou durante alguns anos da transmissão do Carnaval, nos desfiles das escolas de samba, até mesmo 3 anos no Estúdio Globeleza. Queria que você compartilhasse conosco os bastidores desse evento e que você fica... Vamos ficar até amanhã. Fica mais ou menos, pelo menos um resumo, que você fica pelo menos umas 10 horas ao vivo, 2 dias, deve ser muito cansativo. E eu queria que você também dissesse o que você espera que mude o Carnaval depois deste ano. Boa noite. Boa noite. Olha, adoro Carnaval, adorei sua pergunta, porque eu adoro falar de Carnaval. Não se esqueça que a gente fica lá 10 horas ao vivo, no meu caso, em cima do salto. Né? Porque aquele estúdio Globeleza e ainda é melhor do que quando eu ficava como repórter na pista. É uma situação ainda mais desgastante, embora sejam menos horas, até por isso, porque você não tem assim um banheiro para você ir, um lugar para você sentar, sabe? É perrengue, mas eu gosto muito de Carnaval. Eu sempre brinco lá na TV que eu sou a única pessoa da equipe inteira que nunca reclama de trabalhar no Carnaval, porque eu gosto de verdade de ir para a Avenida. De história de bastidores também. História de bastidores, nossa, eu já passei tanta história, mas tanta história. Ai, tentar lembrar de alguma aqui. Alguma engraçada? Eu dei um passeio de Carvalhão uma vez, sem querer. Teve um ano que, eu acho que foi a escola A Tradição, fez uma homenagem para o SBT, para o Silvio Santos, uma coisa assim. E aí todo mundo da emissora foi lá para desfilar, a Hebe Camargo, o Ratinho, enfim... Todos os grandes nomes assim, da emissora foram desfilar, só que na concentração todos eles entraram, já subiram direto no carro e não deram entrevista. E a gente estava atrás de uma entrevista, até para não ficar aquela coisa de parecer que não quis entrevistar porque é de outra emissora, não era nada disso, pelo contrário. E eu estava na dispersão, no fim do desfile. E aí aquela pressão, olha, tem que tentar entrevistar alguém, porque ninguém falou, tenta entrevistar alguns apresentadores e tal, etc. Só que aí quando chegava na dispersão, aquele carvalhão, aquele guindastezinho, pegava a pessoa em cima, lá no alto do carro, e levava para uma área reservada, não tinha como chegar perto. O único que desceu ali onde eu estava foi o Ratinho. Aí voou todo mundo em cima dele, todos os jornalistas, né? Porque ninguém tinha conseguido falar com ninguém. Aí eu fui lá e pedi, olha, me chama aqui ao vivo, estou aqui com o Ratinho e tal. Avisei para a coordenação que fica falando com a gente. E aí, quando o cara do Carvalhão viu o tumulto que era, acho que alguém avisou para ele subiu o Carvalhão de novo para levar o Ratinho embora. Só que um pé meu tinha ficado em cima do Carvalhão. Então fui subindo. Quando eu me toquei, falei, meu Deus! E eu estava com equipamento que me prendia, não dava mais para eu pular. E aí o equipamento começou a me puxar para trás. Aí o Ratinho, que isso, minha filha? Você vai cair. Falei, Ratinho, me segura. Aí o Ratinho me segurou, tirei o microfone, joguei lá embaixo no chão, aí pulei para dentro da grade do Carvalhão, e o Carvalhão ficava desfilando assim nos setores populares, ali para todo mundo, e o Ratinho dando tchau, e eu lá de camisetinha Globeleza, do lado. De vez em quando alguém gritava, olha lá aquela mocinha da RJ, Ana Paula! Tem muita história de Carnaval, mas muita história. É difícil quando pergunta assim, né? Você nunca lembra na hora, né? Mas eu gosto muito de Carnaval, já morri de rir fazendo as matérias. Realmente é muito cansativo, são muitas horas, e num horário que você não está acostumado a ficar acordado, né? De 5 da tarde até as 5 da manhã do dia seguinte, 6, 7. É bem desgastante, mas é muito bom. Uma vez por ano tá bom. Vitor. Boa noite, Ana Paula. Como você bem falou, você tem uma experiência pelo rádio. Eu gostaria de saber um pouco dessa sua história, né? Inicialmente com o rádio que você teve. Pode contar pra gente? Claro. Então, como eu falei, eu sou lá de Juiz de Fora. Quer dizer, eu nasci aqui, mas eu fui criada lá. E quando eu comecei lá na faculdade, eu comecei a querer ter um pouco de experiência profissional e tal. E aí eu fiz um teste, né? Eu fiz um curso de locução na época, e aí comecei a gravar comercial para rádio. E aí, uma vez que eu ia lá na própria rádio gravar uns comerciais, fui sendo chamada, primeiro eu fui locutora de FM,
Depois eu tinha um programa na AM, que as pessoas ligavam para pedir música. Eu morria de rir, era super divertido, umas pessoas muito engraçadas, umas pessoas assim, muito fofinhas, outras muito loucas, enfim. E aí eu fui indo, eu comecei a ser repórter de rua, etc. Até que teve uma hora que eu quis vir para o Rio de Janeiro, porque eu achava que aqui eu teria mais oportunidade. Coisa de adolescente, eu entrei na faculdade com 16 anos, então com 17 eu já estava, quero sair daqui de Juiz de Fora. Enfim, aí vim para cá com 18 anos porque eu consegui um estágio na Rádio Globo. Eu peguei um ônibus de manhã cedo em Juiz de Fora, escondida da minha mãe, olha, você vê. Aí fui na rádio, disse que eu trabalhava na Rádio Juiz de Fora, que eu queria fazer um teste, queria uma oportunidade. Foi quando eles estavam criando a Rádio CBN. E eles estavam precisando de gente, de estagiário. E aí eu fiz o teste, eu já tinha alguma experiência de rádio e tal, já fiz o curso de locução. Passei e eles falaram, então tá, pode começar segunda-feira. Aí eu cheguei de fora, minha mãe me deu uma bronca, drama, choradeira. A minha faculdade estava em greve na época, porque eu sempre estudei em federal, enfrentei muito desse problema, era federal lá de Juiz de Fora. Aí eles falaram, minha mãe é uma super oportunidade, já que a universidade está em greve, vai para lá nesse período da greve, fica lá na casa da sua tia, eu tenho uma tia que mora aqui no Rio. E, enfim, vamos ver o que acontece. Eu já fui no dia seguinte, já pedi demissão do meu emprego, tranquei a matrícula, falei, não volto mais não, vim. E aí comecei assim na Rádio Globo, numa época muito bacana, que eu tive a sorte de ter pessoas muito legais do meu lado. A Ermelinda Rita, que está na rádio até hoje, nossa, ela praticamente me botou assim, debaixo do braço, cuidou de mim, maravilhosa. O Gelcio Cunha, que foi meu chefe, eles me davam assim, muita oportunidade. Eu era estagiária, me mandavam para a Angra dos Reis, quando o Ulisses Guimarães desapareceu, fazia tudo, sabe? Então eu aprendi muito. E rádio é aquela coisa assim, você ia cobrir um assunto, pega as informações correndo, já tem que entrar no ar, não tem nem aquele tempo de escrever o seu texto para você, né, fazer tudo bonitinho. Então isso dá muita esperteza para trabalhar ao vivo, sabe? Eu achei bem fundamental e eu tenho uma saudade de trabalhar em rádio, viu? É bem divertido. Boa noite, meu nome é Karine. Ana Paula, como foi a sua experiência de ficar por horas tentando contextualizar a ocupação no Morro do Alemão? Karine, quando as pessoas falam assim comigo, se eu olhar para trás, eu pensar assim, gente, se chegassem para mim agora, Ana Paula fica 10 horas falando sobre determinado assunto, eu vou falar, não dá, isso é uma maluquice, isso é impossível. Só que na hora, eu nem senti tanto passar. Para você ter uma ideia, eu não fui ao banheiro em momento nenhum, nem me deu vontade. As pessoas falavam que era no Twitter, que era campeão mundial de prender o xixi. A gente se esforça e as pessoas reconhecem isso em você, né? Mas aí, na hora estava tudo acontecendo tanto, e assim, eu também era muito munida de informação da nossa produção, dos repórteres na rua, o nosso câmera do helicóptero fez um trabalho maravilhoso, o Francisco de Assis. Então, assim, eu falava muito em cima das imagens que ele me dava, e ele conseguia coisas espetaculares. Mas foi realmente assim, eu não vou dizer que foi difícil, assim, eu vou dizer para você que é difícil você ficar falando 10 horas no ar, é difícil, não tem como dizer que isso é um negócio fácil. Mas na hora não senti como difícil, não teve nenhum momento que passou pela minha cabeça, nossa, que difícil isso aqui que eu estou fazendo, nossa, meu Deus, isso não vai acabar. Eu estava adorando, sabe? Eu estava gostando muito. E principalmente porque, assim, às vezes a gente tem uma super matéria, mas que é assim, poxa, uma tragédia enorme, assim, é uma cobertura que você quer estar, porque tem um interesse jornalístico ali, mas são assuntos pesados, muitas vezes, que nem esse do Bumba que eu citei aqui, a tragédia na Serra foi um horror, voltou todo mundo deprimido, sabe? Todo mundo deprimido. Teve até reunião com psicólogo, com as equipes que foram, porque voltou todo mundo deprimido. Era uma coisa muito pesada mesmo. Mas no caso do Alemão, tinha aquele momento, naquela época que infelizmente, como a gente vê hoje, acabou indo tudo por água abaixo, mas na época havia uma sensação de que aquilo era um momento de virada, um momento de mudança do Rio de Janeiro, que mostramos que o poder público pode sim entrar, que não é refém de bandido, que não tem esse negócio de território que o bandido manda e a polícia não entra, e entrou sem matar ninguém, sem ter matança, sem ter nada que pudesse ser apontado como, sabe, uma truculência. Então foi bem bacana na época. Acho que isso também dava uma sensação assim, de estar presenciando a história e de ser uma história que tinha tudo para ser bacana. Então foi bom. Obrigada. Catarina. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Catarina. Ano passado você fez 20 anos de TV Globo. E ao longo desses 20 anos, eu queria que você me falasse qual foi a matéria mais difícil
e é mais gratificante para você fazer? Gente, é porque eu entrei na Globo como repórter mirim, tá? Por isso que eu fiz 20 anos de Globo. Em 1900 não interessa, aquilo que a gente falou. Todo mundo sabe, não precisa lembrar isso, enfim. Mas, enfim, a matéria mais gratificante, acho que sem dúvida foi essa história do alemão, pelos motivos que eu falei. E mais difícil, acho que todas essas tragédias, assim, sabe? Eu lembro daquele massacre da escola em Realengo. Sabe, toda vez que, assim, sempre você tem que dar as informações, mas ao mesmo tempo de muito ruim, de tragédias enormes, com mortes, e você precisa fazer o seu trabalho de dar informação, meio que pisando em ovos, para não ir nem muito para um lado e nem muito para o outro, e continuar focando na missão de dar informação. Acho que esses são os mais difíceis e os mais dolorosos também, sabe? Mas além dessas grandes reportagens, assim, dessas tragédias que todo mundo lembra, eu fiz uma matéria que ninguém vai lembrar, ninguém viu, só eu lembro. E que foi uma matéria que eu fiz para o Jornal Nacional, que era uma história de pescadores. Eu peguei o barquinho junto com o pescador, fui acompanhando o barco, todo mundo passou mal, todo mundo enjoou, porque era longe pra caramba. Era para contar uma história de pescadores que eles têm um método de pesca que só pode pescar com linha, o tipo de peixe que eles pescam. Aí sai um monte, assim, num barco maior, num barco mãe. Quando chega lá em alto mar, mas longe, longe, longe demais, botam assim, um aqui num botezinho, o outro no botezinho lá, que esse lá não enxerga esse, eles ficam sozinhos, muitos não sabem nadar, até morrem, voltam para casa depois de dias lá embarcados, muitas vezes devendo dinheiro, é trabalho escravo, sabe? Então você pesca, mas você paga pela comida, você paga pela água, você paga pelo não sei o quê, assim, de uma injustiça, sabe? Eu lembro assim que eu voltei, eu fiquei vários dias assim, muito triste. Eu era garota, foi uma das primeiras matérias que eu fiz para o JN, eu devia ter... Eu entrei na Globo, eu tinha 23 anos, por aí. Eu devia ter uns 25, 26 anos, assim. E eu lembro que eu fiquei tão impactada com aquilo, sabe? Eu lembro de eu ter saído depois com as amigas, elas falaram, bora, Paula, tá desanimada. Eu falei, gente, eu nunca mais vou ser feliz, depois que eu soube que isso existe, sabe? Porque às vezes tem umas coisas, assim, que calam fundo na gente, sabe? Eu vi aquelas pessoas super humildes, que precisam, que trabalham, que ralam pra caramba, vivendo em condições péssimas, sendo exploradas de uma maneira cruel aqui no Rio, assim, ele pegava o barco ali em Niterói. Então, é muita coisa que dói na gente, sabe? Acho que esses são os mais difíceis. Mais alguém? Quer fazer mais uma? Desculpa. Essa é boa repórter, insiste. Eu gostaria de saber como foi para você e para sua equipe ganhar o Emmy Internacional com a cobertura do Complexo. Foi inacreditável. Mas você sabe que eu sabia que a gente ia ganhar? Eu já saí daqui sabendo, juro pra você. Porque, assim, a Globo já tinha concorrido outros anos com o Emmy. Você sempre que está concorrendo na final, até teve uma vez que eu estava dentro da equipe que tinha feito uma das coberturas que ficou de finalista. E aí vocês meio dão uma olhada nos concorrentes, mas está concorrendo com quem? E naquele ano que a gente concorreu, além da gente ter feito, modéstia à parte, assim, e falo também em nome da equipe toda, da equipe ter feito um trabalho muito incrível, com um padrão, assim, das melhores TVs do mundo, como é normalmente o padrão da Globo para muita coisa, além disso tudo, eu pesquisei, dei uma olhada nos outros concorrentes, não tinha nada tão incrível quanto o nosso, tinha coisas muito legais, tinha um ali que eu achei que podia concorrer, mas eu falei, a gente está tanto tempo também batendo na trave, eu tinha certeza que a gente ia ganhar, sabe? Mas mesmo assim, quando ganhou, eu fiquei... como se eu não esperasse, mas eu meio que no fundo eu sabia. Tanto que foi lá, a cerimônia foi lá em Nova York, e aí tinha a chefe do escritório de Nova York, foi também, ela não fazia parte da equipe, né, porque ela estava evidentemente em Nova York, mas ela foi acompanhando a gente na cerimônia. E eu tinha ido lá, né, de vestidinho e tal, bolsa. Quando foi anunciar, falar os eliminados, os nomeados, aí eu já peguei minha bolsa e dei para ela, falou, segura para mim, que eu tinha certeza que eu subi no palco, ela ainda riu assim, eu falei, segura. Ela segura. Dito e feito. Realmente. Aí levantei gloriosa, não sei, com bolsa, que quem enfiou a bolsa. Não, já tinha resolvido. Mas foi muito bom, foi um momento muito, muito, muito especial. E fora que você chega lá, aquela cerimônia chiquérrima, com o Larry King estava lá, vários tops do jornalismo, assim, estavam lá. É muito legal. Próximo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Quero parabenizar também pela mediação que você fez das últimas eleições, que eu assisti justamente porque foram muito boas, tem muita credibilidade. E assim, meu nome é Daniel, desculpe, eu estou concluindo História e uma das minhas frustrações é não ter feito jornalismo porque é a minha paixão.
E a minha pergunta é, na era da pós-verdade, onde há notícias para todos os lados, como deve ser a postura do jornalista para construir uma reputação profissional de qualidade? E o que você acha dos jornalistas que deixam transparecer suas preferências ideológicas, politicamente falando, e até militam na causa? Daniel, primeiro ainda está em tempo, né? Essa paixão anos. pelo jornalismo, eu tenho o quê? Quase isso aí. E estou aqui. Olha, eu acho primeiro assim, a gente sempre busca, claro, uma isenção, mas é muito difícil ser completamente isento, né? A gente sempre tem um viés pelo qual a gente olha a notícia. É até engraçado falar da história do viés, que outro dia a gente deu uma matéria de Lava Jato, dessas inúmeras, mostrando vários deputados que meio que se corrompiam por uma noite de desfile na Sapucaí. E eu ainda comentei, falei, nossa, mas como é que as pessoas se corrompem por tão pouco, né? Quer dizer, tinha as pessoas que ganhavam milhões e tinha o que aceitavam ingresso lá para ir no carnaval e tal, aquela baixaria. E aí uma moça me escreveu no Twitter assim, meio brava, sabe? Você, no seu universo, Ana Paula, isso pode ser uma mixaria, mas um ingresso para a escola de samba é muito caro, não sei o quê. Aí eu até respondi para ela, falei, olha, você tem toda a razão, o ingresso é caro, vir para o Carnaval do Rio é caro, só que é uma noite só, que não muda a vida de ninguém. Então, de qualquer maneira, eu continuo achando que é se corromper por pouco. Por causa de uma noite para ver um desfile, você se vender dessa maneira. Enfim, tudo é ruim, se vender por muito ou por pouco sempre é ruim. Mas nesse caso, eu achei que ainda era mais, enfim... Como é que eu vou dizer? Porque existem escalas, né, na verdade. Nesse caso eu achei que era mais vil, sabe? Não era nem uma coisa assim que a pessoa, porque eu vou enriquecer, sabe? É uma coisa assim tão boba, assim, por tão pouco a pessoa foi capaz de se vender. Aí ela falou pra mim assim, não, agora eu entendi, é porque eu fiquei meio chateada quando vi você falando isso, porque eu tô querendo visitar minha família no sul do Brasil e eu não tenho dinheiro, não consigo. Aí eu falei, a gente sempre enxerga os fatos de acordo com o nosso viés. Então ela ali talvez não fizesse esse comentário de jeito nenhum, pelo contrário, ela ia achar que era uma... Então, assim, tem muito do viés de cada um. O que eu acho importante é, primeiro, você ser honesto no seu viés, deixar meio claro o que é a sua posição, a sua opinião e o que é informação de verdade, e não distorcer a informação de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com a sua opinião. Procurar ser o mais neutro possível. Eu acho que o nosso trabalho é tentar jogar o máximo de informação para que as pessoas em casa vejam aquilo e façam o seu julgamento. O que eu fico feliz é quando eu sou chamada tanto de coxinha quanto de petralha ao mesmo tempo, pela mesma coisa. Eu falo, então eu devo estar no caminho do meio, porque eu estou sendo xingada dos dois lados. E é o que a gente busca, assim, é um equilíbrio, que nem sempre é fácil, mas eu procuro sempre, assim, pensar que se for para pender para algum lado, que seja para o lado da defesa do que é correto, do que é ético, do que é humano, é o que eu procuro fazer. Mas realmente é um pouco difícil. Você me perguntou a história, fez outra pergunta antes. Na questão da credibilidade do jornalista. Isso, porque hoje você tem muita informação de todos os lados e como o profissional deve filtrar para passar uma credibilidade até para o espectador. Isso é um assunto muito interessante na minha discussão para a gente ficar aqui horas. Porque hoje a gente está vendo uma profusão de sites dando notícia, o que por um lado é muito bacana, acho que quanto mais informação tiver, melhor. Só que muitos não têm nem o compromisso de checar absolutamente nada, jogam as coisas sem checar. E tem um viés muito forte fazendo isso, de pegar uma notícia e distorcer para encaixar naquilo que a pessoa quer dizer. E eu não sei se o público, de um modo geral, tem esse filtro. Porque eu acho que hoje, nesse clima de Fla-Flu que a gente está vivendo, se você é contra o PT, você vai pegar uma notícia de um site contra o PT como se aquilo fosse a verdade absoluta. E se você é a favor, você também vai fazer a mesma coisa para o outro lado. As pessoas estão muito perdendo um pouco essa clareza. Eu acho que aí é que entra também o jornalismo tradicional. E eu achei bem interessante esse momento que a gente está vivendo agora, porque o grande furo, né, da história toda foi de um jornalista tradicional, do jornal O Globo. Uma apuração espetacular, sabe? E aí foi todo mundo correndo atrás. Então, acho que isso mostra também, principalmente para a gente aqui que estuda jornalismo, o quanto é importante a gente persistir em fazer o nosso trabalho bem, porque trabalho de pseudojornalismo irresponsável tem pra caramba. Então, cabe a nós defender a nossa profissão e trabalhar duro para que o jornalismo tenha sempre o seu valor e que as pessoas consigam enxergar isso e consigam diferenciar o que é o jornalismo feito com seriedade. Você pode até concordar ou não com o viés, mas um jornalismo feito com seriedade, buscando ouvir todos os lados, buscando apurar a fundo a informação, do que é simplesmente uma informação qualquer jogada com outras intenções que não as de informar as pessoas. Obrigado, parabéns.
Obrigada. Antes da próxima pergunta, queria deixar um recadinho. Você que está assistindo a gente pelo Facebook, pode mandar a pergunta que a Ana Paula responde. A gente não, olha, já estou tão íntimo que a Ana Paula responde para vocês. Tá bom? Que é o próximo. Boa noite, Ana Paula. Hoje, primeiramente, mais do que nunca, fora Temer. Eu sou o Diogo, do segundo período. Na sua carreira a gente consegue notar uma ascendência muito grande. Você começou em rádio, de rádio foi para a TV, de repórter para apresentadora, ganhou o Emmy, hoje apresenta um jornal de cadeia nacional. O que você almeja hoje para a sua carreira? Existe um limite para a sua missão? Vamos para Broadway agora. Não, isso é que eu te falei. Eu não tenho, assim, um alvo de uma coisa que eu penso, porque todas as etapas foram vindo muito naturalmente. Quando eu estava em rádio, eu comecei a pensar que acho que eu poderia trabalhar em TV, fui lá, fiz um teste, e fui começando, mas eu não tinha muito essa intenção de eu quero ser uma apresentadora, assim. Eu queria ter oportunidades, assim, de fazer coisas diferentes, coisas que eu gostasse. Então, sempre que surge um desafio, até ele que estava aqui antes citou o negócio do debate, nossa, eu amo, é uma coisa fora da minha rotina, e que foi muito desafiador, então eu adorei, fiquei super feliz com o trabalho. Eu me empolgo com os desafios, mesmo dentro do trabalho que eu faço no dia a dia, no Bom Dia Brasil, um dia que tem uma cobertura ao vivo que está rolando ali na hora, sabe, que as coisas estão acontecendo, ou que é um assunto muito importante, relevante, eu fico muito empolgada com isso. Acho que é isso que me move, não uma meta, assim, de uma coisa que eu não sei o que é, sabe, vamos ver o que surge. Um dia após o outro. Um dia após o outro, e sempre com muita dedicação. Eu acho que isso é o principal. Olhando, claro, as oportunidades, pensando o que você quer fazer. Às vezes você esbarra com a oportunidade, uma coisa, e tem que estar atento. Mas eu não sou muito de fazer planos muito rígidos, não, porque a gente nunca sabe o que é melhor pra gente, né? No fim das contas. Ok, obrigado, Ana Paula. Obrigada. Próximo, ou a próxima. Vamos lá. Vou fazer de novo. Todo mundo aqui sabe que você tem uma fluidez enorme em apresentar um jornal, já apresentou várias vezes sozinho o RJTV durante um período, né, onde era só você, o Bom Dia Brasil também, mas a gente também sabe que você já apresentou jornais com várias pessoas, com Márcio Gomes, Elter Duarte, Chico Pinheiro, com quem, desde a época que você começou o jornalismo, o telejornalismo, você teve o maior entrosamento na bancada? Olha, é difícil dizer isso, porque além dos que você citou, que foi o que eu trabalhei mais, assim, mais perto, ainda tem, assim, às vezes Jornal Nacional, faz com o Heraldo Pereira, com o Evaristo, assim, são todos colegas muito legais, assim, eu não tenho, graças a Deus, tem sorte, assim. Das pessoas que você falou, assim, o Elter virou meu amigo, irmão, mas a gente se detestava na bancada, porque a gente brigava, pergunta pra ele, é verdade. A gente, quando começou, a gente começou muito mal, porque, na verdade, eu fazia jornal com o Márcio Gomes, que eu tinha uma super afinidade também, é muito meu amigo até hoje. O Márcio foi meu padrinho de casamento, assim, sou amiga da mãe, da mulher dele, dos filhos, era amiga do pai que morreu, do irmão. Enfim, a gente ficou muito, muito próximo mesmo. Agora, o Elter, é engraçado, é até bonitinho, assim, porque quando eu fazia jornal com o Elter, quando ele vinha substituir o Márcio, aí passava, sei lá, 15 dias e tal. E na época, o RJ, a gente chamava de gincana das páginas, porque vinha aquele bloco assim de página. Hoje eu nem tenho mais isso, porque eu já estou no computador, no iPad, mas vinha um bloco de páginas impressas. E o jornal mudava muito o tempo todo, o jornal era uma maluquice. Então, assim, vamos saber, ao invés de ser o bloco assim, página 1, 2, 3, 4, assim, página 1, 37, página 9, e a gente ficava organizando aquelas coisas. E eu sempre conseguia organizar muito rápido, e o Elton ficava perdido, eu ficava irritada, eu organizava minhas páginas, e assim, eu ainda fazia assim para organizar, deixa que eu organizo. E aí ele ficava me achando metida e tal, não sei o quê. Então a gente, sabe, meio que se estranhava assim. E aí foi passando o tempo, até bonitinho que ele fala assim, Ana Paula, mas depois eu fui tendo tanta admiração pelo trabalho que você fazia ali, que eu comecei a relaxar um pouco. Aí eu também fui meio que desencanando dessas coisas e tal, e a gente já ria, já brincava, e ficamos amigos. Mas é curioso, assim, entrosamento, assim, né, numa bancada de telejornal, né? Tanto pode dar muito certo, quanto pode dar confusão, mas eventualmente, assim, mesmo com uma pessoa que você gosta muito, às vezes tem dia que você se estranha um pouco, né? Com qualquer colega de trabalho, assim. Mas eu acho que eu dei sorte, tive companheiros muito bons, todos muito divertidos, muito engraçados, acho que eu dei sorte. Boa noite, meu nome é Ana Marta. Boa noite. Ô, Ana, eu ia perguntar, você quase me respondeu agora, mas eu queria saber como é que em relação, é muito lindo vocês dois, você e o Chico Pinheiro juntos, e quando chega toda sexta-feira aquela frase que ele fala,
que você acha daquele momento? O que a gente acha? Não, é muito engraçado que as pessoas já esperam, né? E adoram, e ficam na comemoração. Outro dia até eu dei um fora sem querer, que chegou umas moças que eu não conhecia, amigas de uma amiga, a gente estava conversando. Aí ela veio falar assim pra mim, ai, eu adoro, e assim, elas eram meio peruas, sabe? Ela falou assim, eu adoro aquele momento que ele fala, graças a Deus, é sexta-feira. Eu falei, mas vocês trabalham? Não. Aí eu falei, então desculpa, então qual é a diferença? Não, mas... Eu fiquei tão sem graça, eu não quis falar, não quis jogar na cara delas. Mas é porque eu achei que elas não trabalhavam. E quando elas falavam que adoravam, graças a Deus, sexta-feira, eu perguntei, então vocês trabalham? Não. Tá bom. E eu gosto de ver, porque aquele momento parece que vocês estão falando assim, ó, acabou tanta notícia, né? Descansar um bocado da notícia. É assim, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de tanta coisa acontecendo, tem semana que a gente chega no fim da semana quebrado, assim, ou então no fim do jornal. O jornal, por exemplo, às vezes o horário que acaba o jornal é 10:50, sai do ar. Hoje já são 9 horas, aí tem dia quando tem um fato acontecendo que vai até 9 e tanta. E mesmo que não dure mais, durante o jornal, né, o Leandro sabe, durante o jornal fica aquela coisa assim, desgastante. Então às vezes chega no fim de semana, a gente está meio que soltando fogos mesmo, sabe? Não que a gente não goste do que a gente faz, não, pelo contrário. Às vezes, eu gosto tanto que eu fico com saudade do jornal no fim de semana. Isso já me aconteceu algumas vezes, devo confessar. É bem estranho, mas eu fico com saudade às vezes. Mas é muito bacana e faz parte também do clima que a gente procura ter ali dentro da gente, todo mundo brincar. Não só eu e Chico, mas os editores, o pessoal da equipe do estúdio. É muito bacana. Tá aí o Leandro, que não me deixa mentir, né? A gente brinca pra caramba, se diverte. Lógico que tem momento do trabalho sério que não dá, né? Mas a gente tem um clima bem leve, bem descontraído entre a gente. Boa noite. Meu nome é David, sou formado em letras pela FRJ e estou aqui como visitante. Feliz de poder estar aqui. A minha dúvida é o seguinte: houve um período em que a Fátima Bernardes ela fez uma enquete sobre quem haveria possibilidade de salvar primeiro, ou traficante ou policial. Por conta do resultado, houve uma forte mobilização nas redes sociais, impulsionada pela família Bolsonaro, de que a pessoa devia realmente apoiar o policial. 2 dias depois, ela acabou fazendo uma retratação por conta disso que ocorreu. Então, a pergunta é o seguinte: as redes sociais, ela exerce uma força maior do que a mídia tradicional? Boa pergunta. Você não acha que exerce uma força maior, não, mas acho que exerce uma força desproporcional ao que deveria ser. O que eu acho, assim, hoje se você tem uma polêmica qualquer de internet, às vezes aquilo ganha uma proporção que, por exemplo, acaba levando a voltar ao assunto e etc, porque vira o negócio, mas se você olhar a quantidade de pessoas envolvidas naquilo, às vezes é tão pequena, não é tão representativo assim da população, e com isso você está sujeito, assim, por exemplo, a ataques orquestrados. Então, por exemplo, pessoas que acharam um absurdo a enquete, eu lembro mais ou menos desse episódio, não lembro detalhes, mas pessoas que acharam um absurdo a enquete foram lá, se mobilizaram e fizeram parecer que o Brasil está contra aquele resultado da enquete, quando na verdade não é, porque as pessoas que estão a favor não se manifestaram tanto assim. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com rede social. Acho que é uma excelente fonte, você consegue ter ali algum parâmetro do pensamento das pessoas, mas tem muito hater, tem muita pessoa maluca, tem muito ataque orquestrado. Acho que a gente tem que ter um filtro grande para redes sociais, que eu acho que hoje a gente ainda não tem. Eu acho que está todo mundo ainda, TV, jornal e tudo, todo mundo ainda muito assustado com o poder da rede social. Então, se você... Eu vejo várias atrizes, assim, né, vítimas de ataque racista. Entram lá, aquele bando de ataque racista. Realmente é uma coisa assustadora mesmo, assustadora. Mas se você parar para olhar aquilo ali de perto, eu não sei se aquilo representa exatamente o pensamento de uma grande parcela da sociedade, não. Sabe, é tudo muito ainda sem parâmetro, muito sem estudo. Eu sempre tomo muito cuidado em interpretar aquela opinião de uma rede social como uma coisa verdadeira ou como uma opinião que realmente é válida. Acho que a gente tem que ler, pensar sobre aquilo, tirar nossas conclusões, mas sempre com muito cuidado. Oi, boa noite, Gutenberg, boa noite, Ana. Boa noite. Meu nome é Tainá, eu sou estudante da Rural, de jornalismo, e eu tenho 2 perguntas. A primeira é como que você lida quando você está divulgando um fato e acontece uma outra coisa no lugar e você tem que lidar com esse improviso. Como que é para você lidar com esse improviso? E eu gostaria de saber também o que você falaria para o pessoal que está se formando agora em comunicação, uma dica, um conselho? Bom, quando a gente está num fato acontece hoje, a gente fica ali equilibrando os pratinhos, né?
pouquinho desse aqui, um pouquinho desse aqui. Acontece muito, tem acontecido demais. Deixa eu tentar lembrar de algum exemplo recente. Agora não vou lembrar, mas a gente já teve esses jornais bem divididos entre dois assuntos grandes acontecendo ao mesmo tempo. E, enfim, na hora, tudo faz parte de você fazer jornalismo ao vivo, né? Tem que saber improvisar, tem que relaxar um pouco com aquela ideia de tem que ser tudo muito perfeito, porque acho que as pessoas cada vez mais entendem e até gostam quando você relaxa um pouco mais, não fica tentando ficar naquele formato muito certinho, porque nessas situações de improviso, tudo acontecendo, realmente não é possível. O conselho que eu daria, assim, não sei se eu tenho um conselho exatamente para dar, mas para quem está se formando agora, gostaria de reforçar o que eu já falei, assim, do papel importante de quem, de fato, estudou o jornalismo e que vai para esse mercado de trabalho que hoje está tão espremido, está tão pequeno, está tão com poucas oportunidades, mas vai com um compromisso de insistir no bom jornalismo, nas boas práticas, na informação divulgada com seriedade, com responsabilidade, atento, claro, às novidades. Hoje tem um mundo aí de internet que tem muita bobagem, mas você pode fazer muita coisa incrível, pode usar de uma maneira muito bacana, tem TV a cabo, você tem 1000 outros canais para você exercer um bom trabalho. Então, acho que cada vez mais bons jornalistas são necessários nesse mundo que a gente está vivendo. Obrigada. Boa noite, Boa Ana noite. Paula. Gostaria de saber de você qual foi a matéria mais que te chamou a atenção durante no seu período que você trabalhou no Jornal Nacional, no RJ e no Bom Dia Brasil. Olha, eu fico meio repetitiva, né? Mas é difícil dizer alguma coisa além da cobertura do Alemão, sabe? Porque foi um momento realmente muito incrível. Primeiro que é aquilo que todo jornalista quer, né? Você está na hora que o fato está acontecendo e você está ali transmitindo ao vivo, e tem um espaço para isso. Eu lembro que a gente entrou no ar, eu fui chamada, porque a gente já sabia que ia ter operação. Aí eu fui apresentar o Bom Dia Rio, porque na época a apresentadora do Bom Dia Rio foi reforçar as equipes de reportagem na rua, e aí eu fiquei direto. E teve uma hora que eu entrei no ar de novo, às 9 da manhã, e assim, eu fiquei até a novela das 6. Derrubaram todos os programas, não entrou um comercial. Então é muito raro você ter esse espaço, ainda mais na TV aberta. Como que se faz isso? Derrubou todos os comerciais, todos os programas. Não teve Jornal Hoje, não teve Mais de Você, não teve Video Show, não teve novela, não teve nada. Só parou na novela das 6. Então, por isso, eu acho que foi uma cobertura bem especial, sabe? Um momento que eu senti que o jornalismo, a informação, teve a prioridade que merecia naquele momento. E que todo mundo parou para assistir, né? Todo mundo. Então, acho que certamente foi o momento mais marcante. Obrigado. Obrigada. Ou seja, você está no lugar certo, no momento certo, soube aproveitar a oportunidade que apareceu. Sim, mas é engraçado que essa cobertura do Alemão foi muito assim, as pessoas falam, você ficou falando 10 horas e tal. Quando teve a história do Alemão, tinha um ano, tinha acabado de fazer aniversário de um ano do formato novo do RJ, que era esse formato, sem teleprompter, com comentaristas aprofundando os assuntos. Então, aquela cobertura foi meio também o resultado do trabalho de um ano, fazendo esse jornal mais conversado, praticamente sem leitura, com muito improviso, com muita análise também, que a gente começou a ter mais nos jornais. Então, isso ajudou bastante também naquela cobertura. Olá, Ana, boa noite. Eu sou Bruna, estudo na Castelo Branco. A minha pergunta é, ao apresentar um telejornal de rede nacional, como é lidar psicologicamente com a matéria da Lava Jato, que se trata de uma reportagem sempre com informações novas, atualizadas constantemente? Olha, eu acho que a primeira coisa é com muito cuidado, muita atenção. Qualquer coisa que você ali bote fora de contexto, um comentáriozinho que você faça, ou até uma falta de atenção, que você troque uma palavra e vire uma coisa diferente, sabe? Isso já pode depor contra o seu trabalho, contra o trabalho da equipe inteira, sabe? Então, eu acho que o principal é isso. É uma tensão, às vezes, é um jornal... Quando teve o depoimento do Lula para o Moro, no dia seguinte, teve lá o depoimento, foi durante a tarde, então o jornal nosso foi só no dia seguinte de manhã, então a gente teve um pouco mais de tempo para separar as matérias, ver o que a gente ia botar. Mesmo assim, não foi muito tempo não, foi um trabalho danado, porque os vídeos só começaram a sair lá de tardinha, começo da noite. Então foi um trabalho danado, mas com um pouco mais de tempo, com muito cuidado. Então, assim, quando eu cheguei ali para fazer o jornal, já estava tudo bem adiantado e era basicamente, assim, ler algumas cabeças, que é o que a gente chama aquele texto que introduz a reportagem, e não tinha grandes improvisos, não tinha nada, mas era uma tensão, sabe, uma preocupação de
ler exatamente daquele jeito que estava, que todo mundo pensou junto, que os editores pensaram, e se eu tivesse alguma dúvida ou discordância, era para falar antes com o editor, e o que você acha, a gente muda. Não tem muito dessa coisa da leveza, do jornal conversado ali, tem que ser tudo muito, muito, muito certinho. É uma preocupação muito grande de você não mudar o tom das matérias. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Oi, Ana. Meu nome é Cristina, tá? Eu faço jornalismo na Castelo Branco. Você não me conhece, mas você e o Chico tomam café todo dia de manhã comigo. E você nem me oferece um pãozinho, né? Eu lá, então, cheia de fome. Tá bom. Então, primeiramente queria... Tipo assim, para mim você é uma referência mesmo. Muito obrigada. Torço muito por você. Sempre te vejo no Fantástico, RJ e a Ana. Vou parar e vou assistir. Eu queria saber, assim, quando você está off, né? Já aconteceu de estar vendo um furo ou alguma reportagem que você olha assim, poxa, eu queria estar lá falando isso aqui agora? E qual seria, isso a gente pelo menos não desliga, uma? né? Quando a gente, olha, primeiro assim, a gente não desliga nunca mesmo. Volta e meia, passo na rua, vejo alguma coisa acontecendo, eu ligo na TV, vocês estão sabendo que isso aqui está acontecendo, pensaram que nessa rua tal, estão ligados e tal? Já, enfim, teve muito caso de gente que está viajando de férias, acontece um fato, a pessoa vai lá, interrompe férias, vai fazer, a gente está sempre muito ligado nisso, né? Algum assunto que eu gostaria de cobrir mais de perto? No momento não me ocorre assim nenhum, mas, por exemplo, quando teve o acidente do Eduardo Campos, eu estava de férias em Portugal, aí eu falei, poxa... Assim, eu gostaria de participar, Deus me livre, guarda, não é que a gente, enfim, é um assunto super pesado, a gente não deseja a morte de ninguém, pelo contrário. Mas é um assunto relevante, que mexeu com a vida do país, e, enfim, e as coisas... Quando as coisas relevantes estão acontecendo e você não está lá, é um pouquinho angustiante. A gente quer sempre participar de tudo. Eu, pelo menos, ainda bem, essa empolgação de querer estar perto, de querer participar, de querer estar dentro das coberturas. É o que me move muito. Ok, obrigada. Obrigada. Primeiramente, Fora Temer. Boa noite. Meu nome é Renata, eu sou aluna aqui da Pinheiro. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A Rede Globo é muito apontada como golpista e defensora de determinado tipo político aqui no Brasil. Eu gostaria de saber, como jornalista, o seu posicionamento político e social sobre isso. Pois é engraçado, né? Porque hoje, depois dessa história da divulgação da delação da JBS e tal, aí eu tô vendo muita gente ironizando, então, gente, agora pode confiar na Globo? A Globo não era golpista? Enfim, eu acho que todo mundo, quando a gente faz um trabalho que está aberto a todo mundo, a gente está exposto à crítica, sim. Eu acho que a gente tem que ouvir as críticas, tem que saber melhorar. Enfim, respeito muito o direito das pessoas de não concordarem, de não gostarem do trabalho que se faz ali na emissora, mas o que eu posso dizer da minha parte é que eu sou uma pessoa muito séria, e as pessoas com quem eu trabalho, que eu conheço, são todas muito sérias, sabe? O trabalho que a gente faz ali, exatamente para tentar ser justo, para tentar não dar margem para esse tipo de comentário, é enorme, é um trabalho incansável mesmo. Ok, eu não estou com isso dizendo que as pessoas não têm direito de pensar diferente. As pessoas podem olhar aquilo que a gente, na nossa cabeça, a gente se esforçou e com o nosso trabalho ali a gente tentou o máximo possível ser imparcial, apresentar todas as informações dos fatos, sem tomar um posicionamento, mas as pessoas podem ver aquilo de uma outra forma e não gostar. Mas o problema é que a gente também, a gente não pode inventar os fatos nem omitir. Então, o que tem muita repercussão, a gente tem que acabar noticiando, mesmo que, por exemplo, a Lava Jato ficou durante muito tempo muito focada em cima do PT. Então, as notícias eram essas. A gente não tem como, não vamos dar porque estamos dando muito PT. A operação está acontecendo, as notícias estão aparecendo, as gravações, as delações. Aí agora entrou essa parte da outra banda da política nacional aí na Berlinda sendo investigada e a gente está dando igualmente. Então, enfim, né? Mas eu respeito muito a avaliação das pessoas, enfim. Só acho que eu sinto um pouco de falta, às vezes, de que se olhe com um pouco mais de cuidado antes de dizer que é golpista ou que não é. Acho que às vezes tem um julgamento muito leviano do trabalho de um monte de gente que está lá e que é muito sério, que quer acertar e que quer fazer o melhor possível e que muitas vezes tem seu viés político também, até parecido com o de quem critica. Ali na TV a gente tem gente com todos os posicionamentos políticos, todos. Assim, de ter discussão, de um pensar assim, outro pensar assado. A gente tem essa discordância entre a gente também na redação, sabe?
Então, enfim, acho que às vezes é um julgamento um pouco duro para o trabalho que eu vejo que a gente faz, mas eu, claro, respeito a opinião de cada um, né? Muito obrigada. Obrigada. Antes da próxima pergunta, do Fábio, chegaram algumas perguntas aqui pelo Facebook para você. Facebook? Estamos ao vivo. Roberto Duarte, ele fez 2 perguntas. Ele é assessor de imprensa, formado aqui pela Pinheiro. Ana, conte um pouquinho de como foi apresentar o Fantástico e entre ele o Bom Dia Brasil. Qual dos dois você se identificou mais? Essa é a primeira pergunta do Roberto. É diferente, né? O Fantástico é aquela coisa mais glamourosa, né? Você bota umas joias, um vestido, é bem gostoso. E é um programa mais solto também, né? É uma revista, não é aquele noticiário pesado, embora tenha também o jornalismo do Fantástico, mas é um programa que tem muito mais espaço para matérias mais leves. Então, assim, é diferente. Eu vou te falar que eu gosto de verdade dos dois, assim. Eu fico realmente com dificuldade de saber onde que eu me enquadro, porque eu gosto muito de hard news, da notícia, do factual, mas eu também gosto muito da revista, que é o Fantástico. Então, eu de verdade gosto dos dois. Onde me botar ali, eu tô feliz. Qualquer um dos dois que você me vir lá fazendo, eu tô gostando. E a outra pergunta do Roberto em algum momento você já pensou em ir para o entretenimento, caso surja oportunidade, como foi o caso da Fátima, do Thiago Leifert, entre Ana Paula Padrão? Olha, não é uma coisa que eu penso, não é um projeto que eu tenha, mas não sei, quem sabe se aparecer uma oportunidade bacana. Como eu disse, eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de fazer coisas diferentes, coisas que fujam assim do que eu sei fazer, coisas que me deixam até com aquele frio na barriga de será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Então, quem sabe, né? Não sei, não é uma coisa que eu descarto, mas também não é um projeto assim que eu tenha na minha cabeça, não. Como você falou, as coisas vão acontecendo e você vai encarando. As coisas vão acontecendo, eu vou indo, vou remando. Fábio, só mais uma perguntinha aqui, tá? Depois que a gente passa dos 20 anos, o óculos é fundamental para ler, né? Impressionante. É verdade, a adolescência tem disso, né? Exatamente. Eu acabei de sair dela, então. O Daniel Souza perguntou, na era pós-verdade, acho que você já foi, mas enfim. Onde há notícias para todos os lados, como deve ser a postura do jornalista para construir uma reputação de profissional de qualidade? Acho que foi a pergunta que ele foi feita. Foi ele mesmo, ele atacou em todas as frentes. Ele fez a pergunta aqui e mandou no Facebook. Acho que está respondido. Então, Fábio. Boa noite, meu nome é Fábio, sou ex-aluno aqui da faculdade. Hoje em dia, temos mais notícias ruins do que notícias boas nos telejornais. Como você faz para não puxar essas notícias, ficar para você, para abstrair essas notícias? Como fica o seu psicológico depois que finaliza o telejornal? Fábio, eu vou te falar que não tem muito como, sabia? Porque, assim, as notícias são ruins, independente de eu estar dando as notícias, elas são ruins para todos nós, para todo mundo que está assistindo. Para minha mãe, para minha avó, para minha filha. Então, assim, acho que no momento, no Brasil, a gente está todo mundo muito abatido com tudo que está acontecendo, com a falta de perspectiva, com a crise financeira, com o desemprego. Aqui no estado do Rio, especificamente, com o aumento absurdo da violência, está ficando assustador de novo. A gente tinha dado um respiro um pouco dessa violência tão absurda, embora nunca tenha acabado, a gente sabe, especialmente nas favelas, sempre continuou, em muitas delas. Mas eu acho que a gente está num momento que está todo mundo meio abatido, sabe? E eu, como eu te falei, assim, não é que eu me deixe contaminar, que eu fique arrasada e tal, mas eu continuo me permitindo me emocionar e me entristecer com as notícias, porque eu acho que isso faz parte de ser humano, né? E também de conseguir fazer o meu trabalho da melhor maneira. O que eu faço, assim, para tentar desestressar é o que todo mundo meio que faz. Fica com a família, com os amigos, faz um esporte. Agora estou tentando virar triatleta sênior, mas estou lá na luta. E a gente vai procurando ver o lado bom da vida também, sabe? E ali tem muito esse componente que eu mencionei aqui, do bom relacionamento com a equipe. Então, a gente, mesmo dentro do noticiário pesado, a gente consegue fazer umas piadas, se divertir, a gente faz muita piada horrorosa. E volta e meia, a gente até pensa assim, nossa, se isso fosse pro ar, as pessoas iam amar, porque a gente falando besteira, assim. Acaba sendo gostoso, assim, e acho que isso alivia muito esse peso de muita notícia absurda que a gente vê pelo Brasil afora. Certo, obrigado. Obrigada.
Olá, Ana. Boa noite. Meu nome é Tassiana, sou aluna do primeiro período da faixa. Hoje eu vim visitar aqui a casa. Gostaria de saber de você se você sentiu alguma diferença na migração de um jornal local, como o RJTV, para um jornal de alcance nacional, como é o Bom Dia Brasil, o Jornal Nacional. Se há alguma diferença com relação ao público, a forma de linguagem, a sua postura durante a apresentação do jornal? Acho que muita diferença, né? Primeiro, assim, apresentar tipo, um jornal nacional, engraçado que ele é muito mais simples de fazer para mim, apresentando, do que o RJ que eu fazia, que o RJ era todo sem teleprompter, sem texto escrito, era todo no improviso, era uma coisa mais desafiadora. Mas o JN é uma responsabilidade, né? Tá o Brasil inteiro com um olho deste tamanho em cima de você, do que você está falando, do teu cabelo, da tua roupa, do tudo, né? Então, enfim, tem algumas diferenças, sim. Como eu falei, os jornais locais são bem mais soltos, são mais relaxados. Os jornais de rede ainda tendem a ser mais formais, embora o Bom Dia Brasil, acho que a gente tenha uma coisa um pouco menos formal do que um JN, por exemplo. O que eu senti muito de diferença foi isso, assim, mais o espaço que eu tinha no RJ, de ser essa coisa mais descontraída, mais improvisada, e na rede já é um pouco mais formal. Então tem essas diferenças, mas que a gente vai também, você acaba imprimindo um pouco o seu jeito também, mesmo dentro de um esquema mais formal. Valeu, obrigada, Ana, sou sua fã. Obrigada. Oi, boa noite, eu sou Thaís, da Estácio, 7º período. Eu queria saber como é que foi para você na mediação da eleição. Que você teve que se impor ali naquele momento e deu para ver que foi difícil, porque toda hora atacavam você ou a situação, a plateia gritando. Eu queria saber como é que foi. Olha, a plateia daquele debate, eu não tenho palavras para descrever aquilo. As pessoas gritavam, mas assim, eu pedia com todo amor e carinho, gente, vamos ter educação. Parecia assim, sabe, um bando de crianças, um bando de gente descontrolada. Quanta gente sem educação, sabe? Impressionante, muito sem educação. A plateia eu achei muito pior do que controlar o tempo ali dos candidatos e tal. Porque os candidatos, bem ou mal quando eles estão ali, por mais que às vezes um interrompa o outro e tal, você fala, eles te respeitam. Né? Você para o tempo, então peraí, então vamos parar, fulano vai poder voltar de novo o tempo dele, porque você interrompeu. Você tem mecanismos ali para controlar. Agora, uma plateia ensandecida gritando, atrapalha quem está em casa assistindo. Fica aquele clima de gritaria que acho que acaba atrapalhando, atrapalha o raciocínio dos candidatos que estão falando, tanto daquele que a pessoa está defendendo quanto do que está contra. E se eu ficar também toda hora pedindo para parar de falar, pedindo para fazer silêncio, acaba ficando uma coisa também que eu acabo interrompendo toda hora. Então ali é uma missão delicada de você pedir silêncio sem ser demais, mas também sem deixar a coisa correr muito frouxa, porque senão daqui a pouco estão jogando coisa em cima do palco. Mas eu vou te falar, viu? É uma missão árdua ali de controlar. Agora, por outro lado, como eu te falei, eu gosto da dificuldade, né? Então, eu saí bem feliz ali com o resultado, achei que mesmo com todas as dificuldades. E o engraçado é que, assim, hoje eu falo aqui para você que, nossa, realmente a plateia, muita gente ali na plateia não tinha um pingo de educação. Mas na hora, eu não fico assim com raiva, sabe? Eu fico pensando muito focada na minha missão. Eu fico, estão fazendo barulho, o que eu tenho que fazer? Será que eu agora peço para parar de novo? Já pedi agora há pouco, vou esperar mais um pouquinho. Ou então, gritaram, mas parou. Ok, não vou falar nada, deixa passar. Eu fico muito pensando em como agir e não fico com essa raiva, porque as pessoas me perguntavam depois, você não ficou com ódio daquela plateia, daquelas pessoas? Eu falo, não fiquei mesmo. Tem que ter um sangue frio também nessas horas, sabe? Para poder conseguir encarar aquela arena ali. E quando a Jandira falou sobre a Globo ter apoiado a ditadura, como você percebeu? Alguém falou para você ou você que resolveu dar a declaração? Eu já fui meio preparada, sabendo que isso poderia acontecer. Então, eu já tinha, assim, uma ideia de como reagir àquela situação. Já houve um preparo, a gente até discutiu isso entre a gente, né? O que faríamos no caso daquilo acontecer. Só que teve mais, que eu não sei se apareceu no ar, porque primeiro ela chegou e fez aquele ataque à Globo, e a minha orientação era de esperar, porque assim, era pergunta, resposta, réplica e tréplica. A minha orientação era de esperar acabar esse rally entre eles, para aí então dar alguma resposta, se fosse o caso. Então ficou para o final. Só que aí, quando chegou no final, que ele fez uma réplica, ela fez a réplica, eu sei quem fez a réplica meio que ofendeu outra pessoa pediu de resposta, depois outra pediu de resposta, aí ficou esse negócio, aí no final
ficou todo mundo sem querer mais direito de resposta. Não, agora já acabou, foi o mesmo assunto e tal. Então foi um começo tenso. Foi logo a primeira pessoa que abriu a boca no debate para falar alguma coisa, já foi aquele ataque logo de cara que é para já animar, né? Mas, enfim, eu acho que isso faz parte do jogo também. Eu não fiquei assim, sabe, com raiva, incomodada com aquilo. Faz parte do jogo. Ali, porque várias vezes você foi interrompida. Aí tem que saber se impor, tem que pedir com seriedade, sabe? Enfim, tem também assim, eu tenho que me preparar bem para estar lá, de estar sabendo muito bem as regras do debate. Porque aí nessa hora eu contratar com as regras, que é o que todo mundo concordou. Os candidatos assinam aquelas regras. Então, se o candidato começar a extrapolar o limite, eu falo, candidato, vou cortar o seu microfone, o seu tempo acabou, porque ele sabe, aquilo já está acordado, já está combinado. Então, tem mecanismos ali também para você conseguir manter a situação um pouco mais sob controle. Mas, repito, controlar os candidatos não é nada. A plateia que é um desespero. Obrigada. Boa noite, Ana. Boa noite. Fala da redação um pouco, por favor. O Chique, você tem liberdade de opinar ou tudo bem pronto dos editores? Como Não, funciona? a gente tem super liberdade de opinar. Muito ali do que tem assim, nos comentários, depois das matérias e tal. Praticamente tudo é improviso nosso. A gente comenta, inclusive, às vezes até com comentários que não são nem iguais, são um pouco discordantes, o que eu acho até bom, porque, né, é bom ter pessoas com opiniões diferentes, né, que pensem nos assuntos de uma maneira diferente. A gente tem bastante liberdade, sim, claro, com responsabilidade, deixando claro que aquilo é uma opinião sua, não é uma verdade absoluta. Eu acho que isso as pessoas que assistem já conseguem bem diferenciar também. Mas a gente tem total liberdade, todos os comentários são nossos. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mais alguém para fazer uma pergunta? Só um instantinho. Não, pode ficar, só um recadinho. No final aqui do bate-papo com a Ana, vai haver um sorteio de alguns brindes, tá? Então, quem não botou papel ordenadamente, vai lá, bota o na Gente, urna. eu não ganhei papel. O que tem de brinde aí? Tem uma feijoada aqui no Cariocando. Cadê a Pâmela? O que mais? E tem uns brindezinhos, segundo a nossa Eu quero a Pâmela. feijoada, tá, gente? Só, né? Por favor. A colega da Estácio fez uma pergunta sobre a questão da plateia no estúdio das eleições, e eu queria saber de você sobre algo que acontece muito no jornalismo da Globo Rio, principalmente, que são os papagaios de pirata do RJTV, do Bom Dia Rio, que eles batem ponto. Um deles morreu recentemente e foi até notícia, Foi. E eu queria saber se você já teve contato com eles, Muito, se você já... muito. Eu fui muitos anos repórter de rua, né? E fazia muito vivo para RJ. Nossa, mas eles, assim, tinha muito contato. É engraçado, tem uma história engraçada, que uma vez eu não sei quem era, alguém que estava internado no Copa d'Or, uma coisa assim. E aí, várias equipes estavam lá fazendo ao vivo. E aí tinha um repórter nosso, acho que o André Luiz Azevedo, que é bem engraçado, ele estava lá para fazer ao vivo e os papagaios piratas atrás, né? Aí daqui a pouco, um repórter, acho que do SBT ou da Record, foi entrar ao vivo e os papagaios foram se posicionar. Aí o André Luiz falou, olha, se vocês aparecerem no vivo da emissora concorrente, nunca mais eu vou deixar vocês ficarem atrás de um vivo meu. Aí eles ficaram meio com medo, não foram, sabe? Eles já fazem parte dos móveis utensílios, né? Na verdade, essa participação é legal. Até mesmo, por exemplo, a participação da plateia, que às vezes incomoda e você pede para parar de falar e de gritar e não para. Também é uma coisa que esquenta um pouco ali o ambiente, o debate, né? Eu não me incomodo com essas coisas, não. Às vezes até a gente tem problemas, assim, situações ruins, como foi o caso foi a Mona Lisa Perrone, que estava no Vivo em São Paulo, chegou um cara empurrando ela, isso é absurdo, né? Uma ignorância. Então, às vezes já aconteceu de você estar entrando ao vivo, tem um protesto, alguém começa a protestar contra sei lá o quê, dependendo do que for a matéria, e aí começa a não deixar o repórter trabalhar, começa a gritar, e aí é complicado. Mas essa participação das pessoas que vão lá atrás para aparecer, assim, não incomoda muito não. Acho que a gente até diz o cinegrafista, eu nem sei mais, porque tem um tempo que eu não faço esses vivos na rua, mas eu nem sei se os cinegrafistas ainda têm alguma orientação de tentar desviar dos caras. Acho que é melhor, deixa lá e tal, já fazem parte da casa, porque já estão de crachá. Boa noite, meu nome é Gabriele e eu queria saber o que você acha das novas formas de jornalismo, como o selfie repórter, como o jornalismo 360 graus. Olha, eu falei assim, eu sempre brinco dizendo que eu comecei a trabalhar de um jeito e vou sair trabalhando de outro. E isso dentro do mesmo veículo, né? Dentro de televisão. Ok, também comecei em rádio e tal.
Mas as coisas estão evoluindo muito. A maneira de você trabalhar e de você apresentar o seu trabalho, apresentar um material de informação, nossa, tem um leque absurdo. O que eu acho que a gente não pode é substituir o formato pelo conteúdo, sabe? O conteúdo sempre vai ser mais importante. Então, embora você tenha novas mídias, novas maneiras, coisas super criativas que eu acho que fazem parte, porque até as pessoas hoje cobram um pouco, né, para poder assistir, a matéria tem que estar bem embrulhada também, né? A maneira como é apresentada também conta. Mas o conteúdo sempre vai ser o mais importante. Eu acho que é isso que a gente não pode perder de vista. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Enquanto ninguém vem, eu vou fazer uma perguntinha para a Ana. Você falou a questão da emoção do repórter, realmente é muito complicado. Eu também já fui repórter, há momentos que é muito difícil você segurar a emoção. Mas eu vejo hoje também crescer muito um outro tipo de jornalismo, que é o jornalismo sensacionalista. O que você pensa sobre esse jornalismo sensacionalista que explora a dor do outro para ganhar alguns pontos de audiência? Isso já tem há bastante tempo, né? Eu lembro que assim já começou em TV há um bom tempo, muito, esses programas, né, policialescos. Enfim, eu fico meio triste de ver que tem muita gente que gosta, critica e assiste, né? Isso acontece muito. Se as pessoas não assistissem realmente, se realmente tivesse se não dessem essa audiência, se não batesse essa palma para o maluco dançar, acho que as coisas seriam diferentes. Sei lá, eu procuro me distanciar disso ao máximo. Eu acho que você pode fazer um jornalismo popular sem ser apelativo, você pode fazer um jornalismo solto, coloquial, sem ser chulo, sem ser desagradável. É questão de escolhas, né? Enfim, eu realmente não curto essa maneira, né? Esse estilo, digamos assim, não curto mesmo. Oi, Ana, tudo bom? Tudo Suave bem? na nave? Suave. Graças a Deus, está chegando sexta-feira. É o seguinte, Leandro, tô com uma pontinha de ciúme, de inveja, porque meu sonho era ser parceiro do RJ. Você tentou? Tentei. É mesmo? Eu morava na Praça da Bandeira, quando tinha aquelas Sim. inundações inteiras. A gente teve a dupla da Tijuca. Eu queria ser a dupla. Eu queria ser uma das duplas, da dupla, entendeu? Eu ia até a inundação, eu entrava na inundação, eu adoro jornalismo. Não é à toa que eu fiz jornalismo. Hoje eu sou assessor de imprensa na Fiocruz. Que bacana. Terça-feira vocês noticiaram a mutação que a gente divulgou na segunda, né? Foi uma nota rápida, porque já tinha saído no jornal anterior, Jornal Nacional, na segunda. E o Brasil é um país muito rico de acontecimentos. Para você, o que é a notícia? A notícia, você participa da editoria executiva, né? Do Bom Dia. A gente tem uma reunião de pauta sempre depois do jornal. Todos os assuntos a gente tem uma equipe, a gente discute em equipe os assuntos, mas eu não sou editora executiva do jornal, não. Eu acho que a notícia é aquilo que impacta a vida da gente, sabe? Os jornais locais vivem isso de uma maneira muito explícita, né? Porque é aquele problema ali no bairro, na comunidade, o problema da segurança, enfim, do atendimento em hospital e tal. E mesmo nos jornais de rede, acho que a notícia é aquilo que realmente traz um impacto para a vida da gente, né? Como a gente está vendo agora. Acho que o Brasil nunca acompanhou o noticiário político da forma como está acompanhando agora. Em geral, a política, a economia, as pessoas, né? Incrível, um assunto que impacta a vida de todo mundo, mas não tinha esse interesse e tal. E esse interesse cada vez mais está crescendo. Quanto mais esse interesse está crescendo, melhor para o país. E mais a gente tem que ficar atento ao que é a notícia, porque é o que as pessoas precisam saber. Eu acho que é por aí. Você está aqui agora nessa palestra, mas imagino que a sua cabeça deve estar lá fora com o que está acontecendo. Como é que você lida com isso? Você é uma pessoa aficionada Eu por fico o rede tempo social? todo acompanhando. Fico o tempo todo acompanhando. Mas nesse dia de hoje, acho que todo mundo, né? Até sabe que a minha mãe lá em Minas, ela deve estar acompanhando, né? Porque a gente fica querendo saber aí o que mais que saiu, enfim, tá todo mundo nessa mesma vibração de acompanhar. Mas eu, por dever profissional, por vício também, acabo mesmo ao longo do dia acompanhando tudo. Até porque o meu jornal vai ao ar muito cedo, né? 7h30 da manhã, geralmente é muito tratando do que foi no dia anterior. Então não posso chegar lá despreparada. Então eu acompanho muito ao longo do dia o que acontece. Então estou aqui realmente sabendo que eu vou chegar em casa e vou dar aquele
aquela leitura geral. Tem o dever de casa para fazer. Tem dever de casa para fazer. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Ana Paula. Meu nome é Paula. E eu gostaria de saber sobre a sua adaptação no decorrer da sua carreira às novas mídias que você começou na época, né? Jornal, rádio, TV, e aí foi surgindo a integração por rede social, celular, tablet, enfim. Aí eu gostaria de saber como foi essa adaptação. Pois é, assim, o que eu acho que eu mudei... É engraçado, eu não acho que eu tive, assim, uma grande dificuldade de me adaptar às novas mídias, porque, batendo na mesma tecla, o que eu faço é jornalismo. O veículo pode ser um pouco diferente, a maneira hoje com que a gente fala é mais coloquial do que quando eu comecei, mas o conteúdo continua sendo o mesmo, a necessidade de ter responsabilidade, de ter seriedade no que você vai falar, cuidado com as palavras que você vai usar, isso continua existindo, isso não muda. Então, o que veio de novas mídias acaba agregando a um trabalho de base que é o mais forte que tudo, sabe? Então, não sei se eu sinto tanta diferença assim, não. Eu sinto uma diferença, assim, do retorno das pessoas com rede social, mas, como eu já falei, eu filtro muito. Não acho que aquilo é uma verdade absoluta, assim. Acho que é super valorizado hoje. Não é que não seja, não é que não tenha o seu valor, não é que aquilo que esteja sendo comentado nas redes não seja digno de atenção. Mas eu tenho uma ressalva também de achar que aquilo é o que está todo mundo falando. Não é, enfim, eu tenho um pouco de cuidado. Mais com isso, assim, com esse retorno. Mas desde que eu comecei, a gente tinha a época de receber carta também, né? Isso era muito, muito bonitinho, tinha umas cartas ótimas. Foi mudando, então, mas o trabalho, na essência, continua o mesmo. Obrigada. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Meu nome é Ramon. Eu sou da Unicarioca, estou aqui visitando a Pinheiro Guimarães. Eu queria saber se, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, se você percebeu o seu amadurecimento pessoal se refletindo no seu trabalho, na hora de você se envolver com os personagens de alguma notícia, na hora de você perceber assim, os escândalos que acontecem por aí e ter um pensamento diferente que você teria se você fosse mais nova. Total, Ramon. Total. O que a gente cresce na vida, a gente leva também para o trabalho, a gente leva para a maneira como a gente encara as coisas. Eu citei aqui o caso do menino João Hélio. Quando eu fui cobrir essa matéria, claro que eu ficaria chocada em qualquer situação, todo mundo ficou. Mas a minha filha tinha acabado de nascer, tinha voltado de licença maternidade há pouquíssimo tempo. Então, por isso, assim, aquilo para mim pega de uma outra forma, sabe? Então, com certeza, o amadurecimento pessoal a gente leva para o trabalho, sim. A maneira de você enxergar aquela notícia vai mudando. Você começa a perceber o que naquilo ali é mais importante de fato, que talvez antes eu não percebesse tanto, ou percebesse de uma outra maneira. Vai mudando, sim, com certeza que levo muito do que eu vivi de experiência na vida para o trabalho. Obrigada. Eu queria perguntar um gancho de uma aluna que perguntou sobre a questão da rede social. Hoje em dia basta ter um celular para você, aspas, por favor, virar repórter. Ou seja, as pessoas mostram e mandam, inclusive, para as emissoras, né? Como é que você vê esse movimento popular, ao mesmo tempo ajudando, né? Porque o jornalista não pode estar em todos os lugares, e essa questão desse excesso também, você perde a privacidade, porque tudo vira notícia. É para isso que a gente tem que fazer o nosso papel de filtrar tudo, né, Gutenberg? É muito bacana ter a contribuição de todo mundo. Quanto mais interativo, quanto mais as pessoas se sentem fazendo parte do jornal, melhor para todo mundo. O jornal fica cumpre mais a sua função, fica mais atraente para quem está assistindo. Para a gente é aquilo de ajudar, porque nem sempre, lógico, a gente nunca vai poder estar em todos os lugares, então às vezes tem uma coisa acontecendo ali, a pessoa faz aquele flagrante, e cabe a gente, quando recebe esse material, que é muita coisa que a gente recebe todo dia, aquele WhatsApp da RJ é uma loucura, é um negócio, cabe a gente filtrar, né, ver o que daquilo ali é relevante, o que daquilo ali é confiável. Esse que é o nosso grande desafio, realmente, porque a informação, as imagens vão chegando de tudo que é lado, e a gente tem que saber filtrar e ver o que realmente é jornalístico e o que não é. Mais alguém? Vamos lá. Alguém faz mais uma pergunta? Bom, ficaram com pena de mim quando eu falei que tem que saber das notícias todas? Enfim. Quer fazer uma pergunta? Vamos lá.
Também uma pergunta, só dar os parabéns. Obrigada. Que eu te admiro muito. E uma perguntinha. Teremos eleições esse ano ou ano que vem? Ih, essa é a pergunta de $1 milhão. Não sei. Tô esperando que nem você para saber essa resposta. Parabéns pelo trabalho. É um prazer recebê-la aqui na faculdade. Muito obrigada, viu? Vou te dar uma mochila do Fluminense depois, tá? Não. Ele é parceiro de time. Vai, Anderson. Boa noite, meu nome é Anderson, sou estudante aqui da Pinheiro. Eu queria saber, voltando à parte política, né, dos debates, como é para você ter que estar ali mediando e sabendo que 99% do que é dito ali é falácia pura, né? E ainda assim ter que se manter bem e tudo. Então eu queria saber como é que é esse teu sentimento de saber Freixo fala uma besteira, Crivella fala outra besteira, e todo mundo sabe que 99% é mentira, e do que eles prometem que vai ser feito também é coisas surreais que não vão acontecer. Então eu queria saber como é que é esse teu sentimento de que como é que você tem que se manter sóbria escutando tanta bobagem. Enfim, eu acho que ali o debate, é interessante ter esse debate, porque o que você fala que as pessoas mentem pra caramba, falam umas bobagens, etc. A gente tem muito isso 100% na propaganda eleitoral, né? Que falam o que querem. Ali no debate é uma oportunidade, embora eu não faça perguntas, eu só fique de mediadora, mas é uma oportunidade do candidato ser confrontado com outro candidato. Então, acho que nesse debate, nesse questionamento mais incisivo, eu acho que há uma grande oportunidade ali para o eleitor de enxergar um pouco melhor as propostas, de desmontar algumas histórias, de ouvir um pouco mais, mas para isso tem que ter um ouvido uma mente mais aberta para enxergar, porque eu acho que hoje as pessoas já vão com o viés de gosto desse candidato, não gosto desse candidato. E aí não interessa o que seja dito muito, é difícil ter uma situação em que as pessoas mudem realmente de ideia após o debate. Eu acho cada vez mais difícil. Se bem que nesse último acho até que aconteceu. As pesquisas deram uma boa mudada e o resultado acabou sendo diferente depois do debate. O espaço das entrevistas que a gente faz com os candidatos também eu acho que é um espaço bacana. Muita gente reclama, mas vocês batem muito nos candidatos na entrevista. Aí depende, né? Se a pessoa não gosta do candidato, vai achar, nossa, arrasaram na entrevista. Se a pessoa gosta, vocês foram muito duros, perguntas absurdas, não falaram de propostas. O candidato tem lá o espaço dele na propaganda política, nos próprios telejornais, quando cobre lá o dia dos candidatos, para falar das propostas e tal. E o nosso papel nessas entrevistas é o de questionar, é o de fustigar, é o de pegar as contradições. Eu acho que isso é bacana para as pessoas. E no debate fica muito esse papel por conta dos próprios candidatos entre si, né? Isso quando eles não fazem aqueles acordos, aqueles pactos de não agressão para um tentar ajudar o outro, né? Mas sempre tem ali um que vai tentar desconstruir o outro, e eu acho que é uma boa oportunidade, sim, é um papel importante nosso nesse momento da eleição, para o eleitor ter pelo menos mais uma chance de olhar o candidato com um olhar de fora da propaganda dele. Valeu, obrigado. Obrigada. Mais alguém? Bom, então, já que as pessoas resolveram dar uma descansada na voz da Ana Paula, que semana passada, coitada, ela ficou completamente sem voz, por isso que a gente teve que adiar. Foi, gente, peço desculpas aí, semana passada não tinha condição. Ela ligou desesperada de manhã, a gente conseguiu resolver. Bom, Ana Paula, olha só, a Pamela, que é a nossa secretária, assistente, nossa grande companheira, nossa parceira, conseguiu um brinde especial para você, tá vendo? Opa, é feijoada? Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, obrigada. Olha isso. Se apresenta aqui no Cariocando. Vou lá. Você tem a... Gente, mas você não tirou do sorteio não, né, Pamela? Não. Esse era extra mesmo, já estava com o meu nome aqui, gente, sim, tá? Eu não tirei do sorteio. Não me odeiem, já iam me dar esse mesmo. Antes da gente terminar, de agradecer a participação da Ana Paula, por ideia da professora Márcia Costa e do professor André, a gente vai fazer um grande selfie. A professora Márcia está ali em cima, e a Ana Paula e vocês ficarão atrás para fazer um grande selfie dessa noite. Mas antes eu queria primeiro agradecer a Ana Paula. Só um instantinho. Pausa para o comercial. Pausa para...
Diga. Tá, não, porque foi o meu diretor aqui, chegou aqui no meu ouvido. Antes, a gente também ia fazer um sorteio. Haverá um sorteio dos três brindes, ou ali daquele cupomzinho, daquela caixinha que vocês depositaram. Cadê o Tiago? A Ana Paula vai sortear, né? A pessoa que... Adoro fazer sorteio. E aqui você vai me dizer 3 números, tá, de 1 a 103, né? O professor André vai olhar ali, o número sorteado, vem buscar o brinde, que eu acredito que esteja aqui, né? Está aqui, nesse cantinho? De 1 a 103, Ana. É 75. Quem é 75? Paula Domingues Ramos, Unicarioca. Aê! Gente, veio de fora, hein? O que ela ganhou, Paula? De caneta? Bacana, aproveite. Outro número? 42. Vamos jogar todo mundo na Mega Sena amanhã. Você ganhar divida com a Ana Paula, por favor. Isso. Grace Kelly Vieira Gomes. Só as meninas, hein, gente? Nada. E último número? 101. 101. Ricardo Augusto. Essa daqui é dela. Esse é dela. Eu sei. É que você tocou as mãos. Não, mas tipo, não vem com nós. Imagina. E isso aqui é além da feijoada. Gente, só me dei bem. Exatamente. Uma forma de agradecimento da nossa parte, com uma salva de palmas, por favor. Obrigada. E eu queria que essas palmas também fossem estendidas para 2 pessoas que estão fazendo aniversário essa semana, que é o Tiago e o Wagner. Tiago e Wagner. Parabéns. E agora você vai sortear a feijoada para um deles aí, que vai fazer companhia com você no Carioca. Vamos ver. Tem auditoria desse negócio aqui? Tá tudo certo? A Pâmela é responsável, eu entreguei. Olha, feijoada vai para Paloma Silva Furtado. Isso. Vamos combinar juntas. Passa só esses cards de participação, uma lembrança para você. Obrigada. Depois eu vou ver o que é isso. As cadernetes. Livro. Adorei. Obrigada. Vou ver depois com calma. Obrigada, gente. Muito obrigada pela gentileza. Adorei estar aqui com vocês. Desejo sucesso aí para vocês na profissão. Obrigada por terem vindo até aqui para a gente bater esse papinho. Obrigado, Ana. Ana sucesso. Ana, desde o início. Eu queria realmente, em nome da faculdade, eu queria agradecer que a Ana foi desde o início super simpática, super atenciosa conosco aqui. Uma boa noite. Sim, gente, a foto. Fiquem aqui atrás, por favor. Esqueci da foto. Gente, por favor, um pouquinho para trás, para poder a professora Márcia poder... Eu sei.